Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre a dessecação da soja. Vamos entender um pouquinho melhor como é que o produtor pode identificar o momento correto para iniciar essas atividades. Para ajudar a gente nessa conversa, a gente recebe aqui o Alexandre Gazzola, ele que é consultor em agronegócio, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Alexandre, é um prazer tê-lo aqui novamente no Notícias Agrícolas. Olá, eu que agradeço, é sempre uma oportunidade muito grande levar informações aí para as diversas regiões do Brasil, aí para os agricultores e contribuir aí para o aumento de produtividade. Alexandre, você deu uma entrevista aqui no Notícias Agrícolas no final de fevereiro, explicando bastante toda essa questão da dessecação, a importância, como é que o produtor faz. Só antes da gente entrar especificamente no nosso assunto dessa conversa, só para quem não acompanhou aquela conversa, a gente vai deixar, o link da entrevista abaixo para todo mundo acompanhar, mas para quem está chegando agora, só explica um pouquinho rapidamente a importância da dessecação, para que serve esse momento nas lavouras de soja. Exatamente, a dessecação é uma oportunidade, primeiro, para a gente antecipar o ciclo da soja e entrar com uma safra, por exemplo, de milho e feijão, como ocorre em muitas regiões. Mas ela tem o intuito também, principalmente nessa safra, de auxiliar na uniformização das lavouras. Tanto porque a gente tem uma condição de planta que cresceu um pouco a mais pelas condições de chuva no vegetativo e também para controlar escape de plantas daninhas. Então, são uma série de benefícios, mas os principais pontos são esses: reduzir a biomassa na colheita, seja em função da planta que ainda não maturou corretamente, mas também em relação a plantas daninhas. Isso faz com que o agricultor tenha uma condição de trilha melhor por parte da colhedora, tendo menos depreciação da máquina, menos consumo de combustível, menos dano mecânico no grão, né? Lembrando que todo o impacto excessivo de forma mecânica promove a fragmentação e a perca de grãos. E também reduzir a perca de grãos inteiros e grãos partidos, né? Não só os fragmentos. Tudo isso contribui para que o agricultor tenha um momento de trilha mais favorável, com menos perca na colheita e com menos gastos de uma colheita mais rápida, que flui melhor. E também uma oportunidade do grão enxugar mais rápido, perder umidade, digamos assim. Então, são uma série de benefícios, a gente traz aqui os principais, que auxiliam, sim, lá no dia a dia o produtor. E você que está acompanhando a gente ao vivo pelo nosso site, pelo nosso canal do YouTube também, pode mandar sua pergunta, sua participação, que a gente vai ler aqui e repassar tudo para o Alexandre. Alexandre, agora entrando especificamente na nossa conversa de hoje, explica para a gente quando é o momento ideal para o produtor realizar essa dessecação e principalmente como é que ele identifica esse momento na sua lavoura. Exatamente, a gente precisa lembrar que a dessecação deve ser feita. A gente tem um conceito de antecipação um pouco errado por parte dos produtores. Em determinadas oportunidades, a gente pode antecipar um pouco, mas a gente lembra, tudo que for realizado, a aplicação para fins de dessecação anterior ao estágio fisiológico R7.3, eu estou perdendo peso de grão. Então, o agricultor precisa ter essa clareza, o momento ideal é R7.3. Isso que a gente vai transcorrer agora no material. Esse é o momento onde eu tenho o máximo acúmulo de matéria seca e o grão já está pronto, se desligando ou desligado da planta-mãe. Com isso, eu não tenho perca de vagem, eu não tenho influência também em termos, considerando áreas de produção de sementes, eu não tenho perca de qualidade de sementes também. Então, são os dois pontos: não perder peso de grão e não perder qualidade de semente e não perder capacidade de armazenamento, seja essa lavoura um grão ou uma semente. Por isso que tem que ser feito em R7.3. E aí, como é que o produtor que está lá no dia a dia, no campo, ele consegue identificar o R7.3 para evitar aí de fazer essas atividades num momento não tão bom quanto esse estágio específico? Exatamente, esse é o objetivo que a gente preparou esse material extremamente detalhado e que engloba aí imagens das diferentes regiões do Brasil, de norte a sul, podemos dizer assim. Então, a maturidade fisiológica é R7.3. Mas, professor Alexandre, como que eu identifico isso no campo? O que eu preciso olhar na prática, lá no dia a dia, com a botina no barro? Digamos assim, eu preciso olhar a condição da lavoura. Primeiro, a gente trabalha com cultivares indeterminadas, onde eu tenho uma variabilidade na planta, na vagem, na planta e entre plantas, e na lavoura também. Então, a gente precisa buscar aquele padrão de lavoura, aquele amarelo ouro,
considerando uma lavoura sadia, né, sem problemas de controle de patógenos, principalmente ferrugem asiática, que perde a área foliar, onde eu tenho mais de 76% das folhas e vagens amarelas. É esse padrão de lavoura que a gente está vendo aqui. Isso que é uma lavoura, é um pivô no estado do Goiás. Então, é esse padrão de lavoura. Tem algumas partes algumas plantas mais adiantadas e outra um pouquinho mais atrasada. Mas o que eu preciso? Que grande parte, mais de 98% dos grãos estejam desligados da planta. Então, esse é o principal ponto. E eu tenho outros indicadores fisiológicos. Então, se a gente olhar o padrão de lavoura, primeira visão, mais de 76% de folhas amarelas. Eu tenho outros indicadores. Por exemplo, eu preciso que o grão esteja nesse padrão. Ou seja, ele esteja desligado da planta-mãe. Essas imagens são fantásticas. Tu abre a vagem, tu vai ter, primeiro, esse padrão de coloração na vagem. Segundo, tu vai ter os grãos nesse formato, porque no momento desse estágio fisiológico, que a gente chama de R7.3, eu tenho umidade no grão entre 50% e 54%. Então, é esse padrão de grão um pouquinho gordinho, mas já com essa região, que a gente tem o que a gente chama de hilo, já com a cor característica, que é a mesma cor da flor da cultivar, né, em questão, ele já tem essa cor característica e ele já está formado e desligado. Se a gente abrir a vagem, a gente vê que ele não está mais preso no legume, na vagem. Então, esses pontos que a gente precisa. E é esse o padrão de grão que a gente vai ter. A gente precisa ter mais de 98% dos grãos da lavoura nesse padrão. Por que mais de 98%? É difícil eu ter 100%. O ideal é que eu tivesse 100%. A gente fala 2% porque entre o momento da aplicação e a morte da planta, eu tenho um período que ainda esse grão consegue se completar e se desligar. Então, se sobrar grãos que não se desligaram nesse período, é uma taxa muito pequena que não vai influenciar em termos de peso de grãos de forma tão significativa e nem em termos de dificuldade na colheita e nem em termos de perca de qualidade de sementes. Então, a gente precisa ter a ciência que grande parte das plantas e grande parte dos legumes e grãos estejam desligados. É esse o padrão que a gente precisa encontrar. Só que isso no campo não é fácil, porque a gente tem uma variabilidade muito grande, como a gente está vendo nessa imagem. Ó. As primeiras duas plantas originaram esses grãos. Olha como eu tenho grãos mais avançados, eu tenho grãos praticamente secos, menores já no formato final de colheita, grãos intermediários e alguns grãos mais verdolengos. Então, eu preciso administrar essa variabilidade para chegar no momento que eu tenho grande parte nessa condição fisiológica que é o ideal. Então, é extremamente complicado isso, principalmente considerando aí que grande parte das nossas cultivares tem hábito de crescimento indeterminado, ou seja, ela vai crescendo e vai colocando mais uma florada e enchendo grama. Então, eu tenho momentos diferentes. Mas eu preciso chegar a um consenso na lavoura, onde eu ainda tenha área foliar para realizar a aplicação e eu tenha grande parte dos grãos desligados. Então, é essa a realidade que a gente encontra, né? Se a gente ir um pouquinho mais a fundo, é esse padrão da lavoura, que a gente está vendo aqui nessas imagens. Então, eu posso ter plantas mais avançadas e mais atrasadas, mas eu preciso considerar o todo da variabilidade. Para isso, eu preciso realmente caminhar no campo e fazer um detalhamento mais aprofundado em termos de variabilidade. Porque a gente precisa lembrar que no campo, o campo nem todo ele é semeado no mesmo dia. Essa é a diferença de horas no plantio. Possíveis ocorrências de chuvas em partes do talhão ao longo do ciclo geram essa variabilidade. Então, isso nos leva a uma análise mais criteriosa do campo. E sim, se possível, fracionar os períodos de dessecação em função da condição do campo. 30% do campo do talhão está pronto, eu vou fazer a aplicação nesse, para mim ser mais assertivo. E eu vou fragmentando. Eu costumo dizer que a melhor dessecação é aquela feita sempre nessa condição fisiológica, R7.3, e de acordo com a minha capacidade de colheita. Se eu colho 100, 200 hectares por dia, eu tenho que fracionar essa dessecação em 100, 200 hectares, de acordo com a minha força e meu potencial de colheita. Porque eu não posso deixar um produto no campo pós-dessecação exposto às condições de ambiente. Então, eu preciso ter esse planejamento, esse refinamento para esses ajustes. Então, a gente falou em 3 indicadores agronômicos. A condição, o estádio fisiológico R7.3, mostramos a condição dos grãos nesse momento,
a planta com mais de 76% de vagens e folhas amarelas, e um outro indicador que é muito, e falamos também da umidade do grão, em torno de 50% a 54%. Então, são 4 indicadores. Um quinto indicador muito bom são os nódulos da interação com o basófilo. Então, esses nódulos, quando eu chego próximo à maturidade fisiológica, L7.3, eles perdem a característica deles de ser a cor característica, que é um vermelho claro, marrom claro, por uma condição já de um nódulo senescido, um nódulo, digamos assim, já em final de ciclo, com uma coloração escura e já em processo de decomposição. Então, tu vai encontrar muito poucos nódulos ativos na maturidade fisiológica, menos de 1%. Então, um quinto indicador agronômico para essa compreensão maior da variabilidade. Então, esses pontos, eu tenho vários indicadores agronômicos. Vamos aproveitar essa imagem da direita, aqui na tela, a gente vê a variabilidade que os campos apresentam. Aqui onde nós estamos, onde eu estou com a planta na mão, eu tenho uma condição mais atrasada de campo. Lá no fundo, eu já observo partes mais avançadas. Isso é muito comum em campos aí nas diferentes regiões, mesmo tendo o intervalo do plantio do mesmo dia. Imagina quando a gente tem uma semana aí de intervalo de plantio e estabelecimento e a gente tem chuvas ocorrendo em partes diversas do talhão. Então, esses pontos todos geram variabilidade, apressam uma parte do talhão e atrasam outra. Então, esses pontos acabam gerando essa variabilidade que a gente está vendo aqui. Todos esses legumes eu retirei da mesma planta, por incrível que pareça, uma planta indeterminada, com alto potencial produtivo. Então, o que a gente precisa observar? Eu tenho legumes que estão em R7, como a gente está vendo aqui na direita superior, eu tenho em R7.1, no centro, na parte superior, e eu tenho R7.2. Olha a diferença de tonalidade. E depois a gente vai ver o grão como ele está em cada um desses momentos fisiológicos. No centro eu tenho a maturidade fisiológica, R7.3, e na parte de baixo dessa montagem, dessa imagem, eu tenho já em R8. Ou seja, eu tenho vagens, legumes que já passaram da maturidade fisiológica, eu tenho legumes na maturidade fisiológica, eu tenho legumes chegando na maturidade fisiológica e um pouquinho atrasado. Mas, professor, desses aqui, se eu realizar a aplicação, considerando que essa planta ainda tem área foliar e que ela representa o talhão, que é uma planta representativa, quais ficariam de fora que estariam antecipando demais? Tu teria parte da R7.1 e a R7 que não chegaria. Vamos dizer assim, duas vagens das 4 da R7.1 e as em R7 não chegariam. As outras daria o tempo entre a aplicação e o desligamento, dependendo a molécula que foi utilizada. Eu tenho períodos diferentes de colheita em função do produto utilizado. Dentre os produtos registrados, como sempre, a gente deve proceder dessa forma. Então, essas são as diferenças. E eu preciso chegar a um momento que eu consigo realizar essa aplicação administrando essa variabilidade. Então, olhamos o legume, vamos olhar os grãos. Olha aí, a condição fisiológica da soja. Aqui eu tenho maturidade fisiológica, R7.3, que está circulado. Eu tenho a frente da maturidade fisiológica, R7.5 e R7.8. Então, essas condições que a gente precisa sempre, R7.5 e R8, que a gente precisa administrar. E, chegando na maturidade fisiológica, a gente já pode ver aqui na parte inferior R7.2, R7.1 e R7. Então, essa é a diversidade que a gente encontra, como a gente mostrou anteriormente na parte dos legumes. Então, o R7.3, ele é bem característico em termos de vagens, de planta e também de grãos. Isso que a gente precisa lembrar, e sempre buscar o desligamento do legume. Então, que ocorre em R7.3 e os estágios superiores. Como a gente está vendo aqui, a gente falou em variabilidade do campo, na planta, e a gente tem variabilidade dentro do próprio legume. Olhem esse caso aqui, um legume de 3 grãos, a gente tem o primeiro desligado, o segundo desligando e o terceiro nem começou o processo de desligamento. Então, a variabilidade está dentro do próprio legume, ou popularmente, que a gente chama de vagem, né, da planta. Então, eu tenho uma escala de variabilidade que eu preciso administrar. Olha aqui as vagens, os legumes abertos, o R7.1 na parte inferior,
R7.2 e R7.3, aonde eu já tenho uma característica em termos de grão mais formado e desligado. O R7.3 eu estou com 50 a 54% de umidade nesse grão. E a queda ela é muito brusca. Lembra que eu consigo uma condição de trilha abaixo de 20 de umidade. Mas esse processo de perda de umidade pós-dessecação é muito rápido. Tanto que a gente tem moléculas aí que eu consigo colher com 3, 4 dias e 8 dias. Então, é um processo muito rápido, porque o momento que eu reduzo a biomassa, eu começo a ter uma entrada de luz maior e começo a ter uma circulação de ar maior. E isso permite que eu perca a umidade do grão mais rapidamente, porque isso está interagindo, é equilíbrio higroscópico com o ambiente, com a umidade relativa do ambiente. E ela é mais pronunciada no momento que eu tenho uma penetração de luz maior no perfil da planta e uma circulação maior de ar. Essa outra imagem muito explicativa também nos mostra o R7.2 e o R7.3. Parece que são muito similares, mas tem uma diferença muito significativa. Mas, professor, como que eu faço para obter isso no campo? Vai pegar um canivete e vai abrir vagens que tu considera representativas. É uma complementação da leitura geral do talhão, para tu ser muito cirúrgico e muito assertivo nessa dessecação. Então, isso é importante, esses aspectos. Para a gente finalizar o material, eu preparei vagem legume por legume. Aqui a gente tem um legume em R8. Olha a condição já de uma vagem praticamente pronta para colheita, né? Uma facilidade de debulha. Tem um legume com 4 grãos, inclusive, muito bonito, em R7.5. Já passou a maturidade fisiológica também, está desligado, já está um formato muito próximo da colheita em termos de tamanho de grão, né? Um legume na maturidade fisiológica, tu vê que a coloração tende a um amarelo ouro, bem uniforme nesse caso, né? Aqui a gente tem um legume que está na iminência de chegar na maturidade fisiológica, é questão de horas, como eu coloco aqui a direita superior, eu classifiquei como R7.2.5. Se a gente for ver os estádios fisiológicos, eu nem tenho essa classificação, mas ela está intermediário entre R7.2 e R7.3. Ou seja, é questão de horas para chegar à maturidade fisiológica. Mas, professor, nessa condição de legume, eu consigo aplicar? Posso aplicar? Sim. Daria tempo em todos os produtos registrados, do intervalo entre a dessecação e a morte da planta, ele atingir a maturidade fisiológica. Então, nessa condição, por isso que eu classifiquei dessa forma, tu não teria perca de peso de grãos e nem de potencial de armazenamento e muito menos de qualidade de sementes. Então, é um intermediário que eu consigo realizar a aplicação. O R7.2, que é uma condição anterior em termos de maturidade, ou seja, um pouco mais atrasado, ele é bem característico. Se a gente abrir esse legume, a gente vai ver que os grãos não estão desligados, ele ainda está acumulando matéria seca. Então, eu não posso aplicar nesse momento, eu preciso ter esse cuidado, porque eu perco o peso de grão, perco o potencial de armazenamento e eu perco o potencial de germinação e vigor, principalmente vigor, se esse campo for de produção de sementes. Uma condição mais atrasada, que é R7.0. Então, nessa condição R7.0, uma vagem muito mais atrasada. Professor, excelente, entendi, mas na prática, no campo, como que eu procedo? Eu tenho uma regra muito simples. Tu vai visitar um campo, tu não encontra nenhum legume, nenhuma planta nessa condição de R7.3. Não tem nenhum legume e nenhuma planta que se desligou. Tu volta lá 3 dias depois, tu encontra algumas plantas com 1 ou 2 legumes desligados, que é essa condição de maturidade fisiológica. Nessa condição, eu considero que o campo está, quando tu encontra uma taxa muito baixa de legumes na maturidade fisiológica, eu considero que ele está transitando entre R7.0 para R7.1. O R7.0 é aquele campo, considerando isso em termos de campo, da diversidade, que não tem nenhuma vagem e nenhuma planta desligada. Ao momento que eu passo a encontrar algumas vagens em algumas plantas na maturidade fisiológica, eu considero que o campo está em R7.1. Isso em termos de campo. É diferente da leitura individual de cada vagem que nós estávamos fazendo. Quando essa taxa aumenta numa proporção 30%, 40%, eu vou para R7.2, ou seja, eu estou com 30%, 40% dos legumes do campo, legumes presentes nas plantas nesse talhão, que já estão na maturidade fisiológica.
E do R$7.2 para R$7.3, eu aumento essa taxa, eu vou para praticamente 98% a 100%. Então, essa escala, em R7 eu não encontro nenhuma vagem desligada, R7.1 eu já encontro uma pequena taxa, R7.2 essa taxa aumenta, e R7.3 eu complemento com praticamente todo o campo em maturidade fisiológica. Então, a gente precisa lembrar, novamente, para a gente finalizar esse contexto. Em R7.3 eu tenho a maturidade fisiológica, eu tenho mais de 76% de folhas e vagens amarelas dentro da diversidade do campo, eu tenho um grão se desligando do legume, consequentemente da planta-mãe, com uma umidade entre 50% e 54%, eu tenho os nódulos provenientes da interação com o Brachysóbium senescendo, e eu tenho essa coloração que a gente viu anteriormente aqui em termos de legume. Então, esse é o momento ideal que a gente precisa realizar a dessecação. Era esse os principais que a gente chama de atributos agronômicos para a tomada de decisão no momento da dessecação. Então, é muito importante a gente frisar esses pontos com a nossa equipe lá na fazenda e a gente ter esse conhecimento para ser extremamente assertivo e conseguir garantir o peso de grão que foi construído ao longo do ciclo de produção. Então, Alexandre, para garantir realmente essa assertividade, garantir a efetividade da ação, o que precisa realmente é entrar no campo e fazer essa vistoria minuciosa para garantir todos esses pontos que você elencou aqui para a gente, né? Exatamente. Tu faz o acompanhamento do campo no período anterior à maturidade fisiológica, identificando esses atributos agronômicos. Na entrevista anterior, a gente falou também da questão do uso de imagens de satélite, de NDVI, para essa tomada de decisão. Ou seja, isso é uma ferramenta complementar dentro da agricultura de precisão, que a gente pode utilizar para nos ajudar a entender a variabilidade do campo e também, para o momento da aplicação, fazer uma taxa variada em função da quantidade de biomassa, da variabilidade dos índices de biomassa presentes no talhão. Mas a identificação hoje da maturidade fisiológica tem que ser feita presencialmente no campo. Esses são os pontos. Alexandre, muito obrigado pela sua participação, por dar essa aula para a gente de como identificar esse momento correto de fazer a dessecação nas lavouras de soja. Se você quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Eu que agradeço essa oportunidade, sempre é importante estar interagindo com os agricultores, levando informações. Eu fico aberto posteriormente a dúvidas, a gente pode responder isso, podem adicionar meu contato. Eu acho que o agricultor, essa condição desafiadora de colheita que a gente está tendo em muitas regiões, com chuvas, nos levam a buscar novas tecnologias. E a dessecação é uma tecnologia que vem amplamente sendo utilizada, a gente está ganhando novos produtos ano após ano registrados para essa finalidade, mas ela deve ser usada com muito critério e muita técnica. A gente vem acompanhando nos últimos anos, cada vez mais o cultivo da soja ganha em produtividade, ganha em rentabilidade para o agricultor e para a cadeia como um todo, mas as novas cultivares vêm nos mostrando que é um cultivo que ano após ano a gente vai aprendendo, ele é extremamente técnico. Então a gente precisa realmente aplicar esses conhecimentos para conseguir uma excelente dessecação e, consequentemente, uma excelente colheita. Por que a gente vai perder peso de grão que a gente construiu ao longo do ciclo se a gente pode ser mais assertivo nesse momento? Eu acho que esse é o grande recado aí para os agricultores aí, produtores de soja do Brasil inteiro. Muito obrigado. E aproveitar para registrar a participação do pessoal que está acompanhando a gente. A Joana Dark Sossai mandou programa esclarecedor, parabéns. O Deuseles João Firme também mandando parabéns pela boa qualidade do programa. Alexandre, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Obrigado. O Alexandre Gazzola, ele que é consultor em agronegócio, conversou com a gente para ajudar o produtor a entender um pouco melhor sobre a dessecação das lavouras de soja. O Alexandre já tinha dado uma entrevista aqui no Notícias Agrícolas, explicando detalhadamente os objetivos da dessecação, como é que funcionam essas atividades, o que o produtor precisa fazer, os benefícios, os malefícios, tudo explicadinho direitinho. A gente vai deixar esse link aqui embaixo para você também poder acompanhar essa primeira conversa com o Alexandre Gazzola.
Dessa vez, o foco da nossa conversa foi como o produtor identifica o momento correto da aplicação, da realização da sua dessecação. Esse momento é o estágio de desenvolvimento R7.3, e aí o Alexandre passando todas as características que ajudam o produtor a definir efetivamente a chegada desse estágio. Entre essas características estão aí cerca de 76% de folhas e vagens amarelas, olhando ali nas suas lavouras. Também a presença de 98% de grãos já descolados das vagens, umidade entre 50% e 54% e também uma análise dos nódulos dessas plantas de soja. Tudo isso bastante fundamentado na observação a campo. É preciso entrar nas lavouras, fazer essa verificação minuciosa para garantir a efetividade das aplicações, da dessecação, que vão ser fundamentais ser realizadas nesse período ideal, que é o estágio de desenvolvimento R7.3. A gente fica por aqui, mas você que está acompanhando a gente pelo nosso canal no YouTube, aproveite para se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, também clicar no sininho para ativar as notificações e ficar por dentro de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Também siga a gente nas outras redes sociais, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Eu fico por aqui, mas a nossa programação continua. Então fique ligado no Notícias Agrícolas.